Cuidado que nós precisamos estar com a responsabilidade do nosso posicionamento. E não permitir que a arrogância, a altivez, o excesso de confiança. Porque quanto mais você olha para o tamanho do movimento que acontece através da sua vida, você pode acabar confundindo que esse movimento é provocado por você. Eu queria abordar um ponto com a igreja. Essa palavra mexeu muito comigo. E se podemos começar essa ministração nessa manhã, eu começaria te fazendo uma pergunta. Que será o tema dessa ministração? Uma pergunta simples. Qual a sua posição no reino? Hoje, aonde você se encontra alocado no exército do Senhor? Qual o seu posicionamento? Qual o seu esquadrão? Qual o seu batalhão? Talvez você fale assim, irmão, não entendo nada dessas nomenclaturas. Não precisa, então vamos para a simplicidade. Você está no lugar em que deveria estar? Você está projetando aquilo que você deveria projetar para a obra do Senhor, para o propósito do Senhor na sua vida? Porque nós vivemos uma vida da qual nós vivemos como pai, como trabalhador, como servo do Senhor, como filho, mas acima de tudo, nós vivemos uma vida de propósito com Deus, que fomos criados para um propósito, fomos forjados, formados, tecidos por Deus para um propósito. E a minha pergunta nessa manhã, você está no lugar certo? Você está caminhando no lugar certo? Nós vamos abordar 4 pontos, dos quais, daquilo que nós precisamos estarmos atentos para entender aonde nós estamos projetados, se é ali ou não o lugar que nós deveríamos estar. E eu queria ler com os irmãos Apocalipse, no capítulo 3. A carta à igreja de Sardes. Só queria ler o versículo 15 e o 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O diácono, ele estava falando aqui, eu estava fazendo as anotações ali, eu falei assim, Senhor, que tremendo. Procuramos referenciais, procuramos ser vitrine, ser espelho. Numa geração totalmente hedonista, egoísta, em que tudo é seu bel prazer. O primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, talvez o quarto eu. Aí o quinto a gente começa. E o Duda foi muito feliz e usado por Deus quando ele trouxe. O que adianta ter tudo isso e não ter o amor? Mas o amor a quê? O amor a quem, primeiramente? Porque o amor a quem reflete o amor ao que você vai fazer e o que você reflete através desse amor. Porque o amor do pai para com o filho reflete em ele dar o melhor, ele suportar e fazer as coisas para que o filho tenha um melhor futuro. Assim somos nós. O nosso amor a Deus projeta coisas, projeta atitudes que refletem Deus. Mas quando eu não sei quem é Deus, quando eu não sei quem me chamou, quem me posicionou, no exército, todo soldado, primeiro de tudo, ele tem que saber onde ele vai. Ele tem que saber aonde ele vai ficar.
O que ele tem que fazer? Fazemos parte de um exército. E a minha pergunta para você nessa manhã, você sabe o seu posicionamento? Você sabe por que você tem passado situações? Aí eu volto na palavra desses homens de Deus que me antecederam. Um falou que o amor faz você entender situações que você passa. O amor ao Senhor, o amor à obra. Mas quando você passa situações das quais você não sabe nem entende por que você está passando, e você prefere retrucar, prefere questionar, só questiona quem não sabe o que está fazendo, por que está passando, por que está vivendo. Só assim. Irmãos, o reino do Senhor não é diferente. Você chega no teu trabalho, você não sabe o que você tem que fazer de 8 da manhã às 5 da tarde? Você não tem as suas atividades inerentes? Você não tem tudo que você tem que fazer? Em casa não é a mesma coisa? Assim é o reino do Senhor, irmãos. Você sabe, você tem que saber, o reino do Senhor é ordenado. Tem uma hierarquia, tem procedências, procedimentos. Irmão, peraí, você está falando de coisa humana. Não. Uma coisa que é estabelecida no céu se chama hierarquia. Um tentou furar essa hierarquia, porque ele confundiu o privilégio que ele tinha com o poder que ele exercia. Isso é uma das maiores falhas do ser humano. Calma aí, irmão, o que houve? É ele confundir as coisas. Deixa eu te falar, a palavra que eu prego aqui, ela salva vidas, ela pode salvar você que está em casa, ela pode salvar quem está ouvindo aqui. Mas ela pode ser o canal da minha perdição se eu não viver isso. Como o diácono falou, não é por mim, não é sou eu, é aquilo que Deus projeta em mim. E eu entender essa projeção. É você entender aonde você está posicionado e o porquê você está posicionado nesse lugar. E o reino dos céus é tão hierárquico que na vida de Jesus os mortos ressuscitaram primeiro. Porque foi eles que vieram primeiro, foi eles que sofreram. Tem uma hierarquia. Entenda essa hierarquia. Aí eu volto e eu vou falar como é que Deus linka tudo. Os dois falaram sobre liderança. Entender quem você é, o que você está fazendo e por que você está sendo liderado. E por que você... E eu estou falando líderes em várias esferas, irmãos. Eu não estou falando só de igreja. Eu estou falando em todos os sentidos. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Goste de você ou não. Mas peraí, irmãos, existe uma coisa chamada voto do ser humano. O ser humano é falho. Sim, irmãos. Pelo fato de ser humano ser falho, que toda unanimidade é burra. E você vê coisas catastróficas acontecendo. Mas a unanimidade de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Cada filho, irmãos, cada um de nós tem um chamado, tem uma missão, tem um lugar para ocupar. Mas tem muitos que não entendem nem o seu posicionamento. Tem muitos que entram para a igreja em busca de alvo. De algo e de um alvo. Seja uma cura, portas. E acabam tendo um encontro maravilhoso. E, pasmem, alguns na emoção fazem um compromisso, levantam a mão, firmam um propósito com o Senhor. Mas você vê o dia passando, os anos, os meses, essa pessoa não prospera, não frutifica, fica estagnado. Ela acha que nasceu para ser árvore, não para dar fruto, mas para ser só uma coisa parada, estacionada em algum lugar. E como eu preguei há 2 domingos atrás, o alvo parado, irmãos, é muito mais fácil de ser atingido. Em movimento, é muito mais difícil. Por isso que a palavra de Deus fala, não seja frio e nem quente. Oxalá se você fosse um dos dois, porque você pelo menos está posicionado em algum lugar. O pior é ser morno.
O pior é não saber. Tem gente que vive totalmente perdido, deslocado, sem entender nem o porquê, irmão. Tem gente que não vive, tem gente que existe. Não sabe, não entende quais são os seus propósitos. E por que está vivendo? Acorda todo dia de manhã como se a segunda fosse a terça fosse a quarta fosse a quinta. Não tem propósito, não tem gana, vontade de mudar, de crescer, de evoluir. E aí a gente vai para o segundo aspecto. Mas como é que eu consigo avançar nessas questões? Posicionamento. Você precisa se posicionar. Um cristão sem posicionamento é um alvo frágil, vulnerável. Você lembra do que o diácono leu aqui? Sobre o vento de doutrina? Quando você não é posicionado, qualquer vento de doutrina, qualquer palavra te leva. Qualquer oratória persuasiva te convence. Qualquer pessoa que consegue ter o dom da oratória, ele não precisa ser inteligente, ele precisa ter o dom da oratória. Porque hoje o que você mais vê são pessoas que têm o dom da fala, têm o dom de ludibriar, de trazer, de enganar. Mas isso não é inteligência. Isso é sagacidade, isso é um talento, é um dom que ela desenvolve. Ruim que tem pessoas que juntam as duas coisas. Mas quando eu estou posicionado, quando eu sei quem eu sou... Abra comigo. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Essa indignação de Elias se dá porque ninguém sabia o que queria. Te faço uma pergunta. Qual a diferença do povo daqui para o povo de hoje? Qual a diferença de um povo que busca um Deus que tem que haver um propósito para ele, um Deus que ele precisa estar o tempo todo recebendo dele? Entre onde? Da canção à ministração tem que ser tudo sobre você. Tem que ser tudo sobre o que você está passando. Louvores e canções que dizem sobre você, que alimentam você, que tratam você. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, espera. Quando ver você na bênção, vai se arrepender. És o meu alívio. Sou eu. Pai, eu vim aqui ser tratado. Me trata. Vim no divã. Não quer divã, tem profissional para te tratar com respeito a isso. Não negligencie o trabalho de ninguém. Mas só que eu não troco o sentido. Tem gente que está achando que é a terra que move o céu. Não é assim. As coisas não funcionam assim, irmãos. O céu só responde movimentos. Mas quem manda na terra é o céu. Teve umas semanas atrás, estava passando, parei de carro na frente de uma igreja, uma ministração, um homem começou a falar. E agora vai acontecer um milagre. Tem toda uma oratória de... E ele vai fazer agora. E ele vai liberar a cura agora. No 1, eu estou no 2, 2,5. É no 2,5, eu estou 2,5. Eu tô no carro, eu estou esperando o colega, 2,5. Eu fico imaginando o céu. Tá no 1, vamos embora. Anjo, corre para cá. Imagina Deus falando. Vai para cá. Não, no 3. Não, peraí, no 4. Não, ele parou no 2,5. Não, é no 3 que ele vai falar. Quando liberar o 3, você é irmão. Ué, não é assim que as coisas funcionam. Tem gente fazendo graça com a graça.
Eu liberar uma palavra de fé, não eu querer achar que eu mando no céu. 2,5, 3 já aconteceu. Cuidado, irmãos. Cuidado para você não achar que você está posicionado onde você não deve estar. Talvez você diga assim, então é pior não estar posicionado que estar posicionado no lugar errado? Irmãos, é melhor você não estar posicionado que posicionado no lugar errado e estar matando pessoas. Porque você não está posicionado, você está fazendo mal para si mesmo. Mas quando você está posicionado no lugar errado, agindo e fazendo as coisas erradas, achando que Deus está patenteando o que você está falando e você está fazendo, é pior que você está fazendo mal para pessoas. Está matando pessoas. Está destruindo vidas. Tive a oportunidade de conversar com um pastor. Eu já estava falando com o Senhor sobre essa palavra, ela já estava tratando no meu coração. E ele contou o testemunho dele maravilhoso. Irmãos, perdi meu filho, minha filha nasceu, na verdade a filha dele ficou 6 meses no hospital e infelizmente não conseguiu sair. Nos 6 meses que ela ficou internada, eu não preguei, eu entrei e fiquei igual Davi, irmãos. Entrei, comecei a jejuar, comecei a pregar, e eu jejuava, eu lutei, eu orei. Mas quando a minha filha morreu, eu levantei. Quando eu levantei renovado, primeira agenda, eu fui pregar. O Senhor me usou de maneira extraordinária, irmãos. Eu nunca me senti daquele jeito. O Senhor me usou de uma maneira tão esplêndida que eu fiquei agraciado. Mas quando eu pregava e via o poder de Deus se movimentar, eu olhava para uma mulher e a mulher olhava para mim e não esboçava reação nenhuma. Eu falei, essa mulher está endemoniada. E o poder de Deus caindo, e essa mulher me olhava com um olhar profundo e não mudava a sua fisionomia. Aquilo me incomodava. E o poder de Deus se movimentando na igreja, cura, pessoas aceitando Jesus. E eu olhei para aquela mulher me olhava e a fisionomia dela não mudava. Acabou o culto, eu levei alguns livros, que ele é escritor, e comecei a escrever alguns livros, e aquela mulher chegou com o livro na mão. Pastor, eu queria ler um livro. Olhei para a cara dela e falei, circuncisa, culto maravilhoso desse, pegando fogo, o céu desceu, o céu estava baixinho hoje, mulher, e tu moribunda, não deu glória, não abriu a boca. Aquela mulher olhou para mim e falou, pastor, eu enterrei meu filho hoje. Eu vim para a igreja para ouvir algo da parte do Senhor. Ele falou que o mundo dele desabou naquele momento. A arrogância do posicionamento também te faz mal. Entre você confundir ser instrumento por ser um instrumentador, isso é muito perigoso. E é uma coisa que tem acontecido corriqueiramente. O inferno tem investido muito forte nisso. Entre o instrumento se confundir com o instrumentador. Ele falou que aquilo ali quebrou ele todo. Ele falou, mulher, me perdoa. Tá bom, pastor. Deus ministrou no meu coração. Mas agora com essa palavra eu não sei nem o que dizer. Cuidado que nós precisamos estar com a responsabilidade do nosso posicionamento. E não permitir que a arrogância, a altivez, o excesso de confiança. Porque quanto mais você olha para o tamanho do movimento que acontece através da sua vida, você pode acabar confundindo que esse movimento é provocado por você. Mas não é. Acorda. Irmãos, mas você está dizendo para eu me posicionar, sim, com cuidado, temor e tremor, sabendo quem te chamou e quem te colocou. Não achando que é do teu jeito, da sua maneira.
Não. Aprende a estar bem localizado. Aqui eu já entro no terceiro ponto. A falta de localização. Como assim, irmão? Você está alocado no lugar certo? Você está localizado no lugar certo? Está fazendo tudo correto? Ou você está procurando estar localizado naquilo que não é para você? Que você não foi chamado? Que você não foi arguído? Que você não foi separado por Deus? Abra para mim Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, em outras versões vai dizer, não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é 29, 18. A minha versão diz assim, não havendo visão, o povo perece. O povo perece. Deixa eu te falar uma coisa, centímetros fora daquilo que o Senhor te colocou, pode custar vidas. Quiçá milímetros fora daquilo que o Senhor te colocou, podem custar vidas. E pasme a vida de pessoas das quais você ama, das quais você tem responsabilidade sobre elas. Quando a gente não tem a visão espiritual, não sabemos para onde nem apontar, para onde ir, a gente é como um GPS, sem sinal. Você não vai saber para onde está indo. Pode até estar em movimento, ele vai te dar um movimento, mas está perdido. Você consegue visualizar, mas você não sabe para onde vai. Pior coisa é quando o GPS perde sinal. Mas das coisas mais engraçadas é que as pessoas ficaram tão dependentes de GPS que até para ir fazer uma coisa que ela sabe o caminho, sabe o trajeto, ela liga o GPS. Oxalá se todo mundo fosse assim com o Senhor. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou dependendo do Espírito Santo. Me incomoda muitas pessoas na vida humana, qualquer coisa liga o GPS. Você não já foi lá? Sim. Não guardou o caminho, não? Não. O GPS me levou. Quem dera se nós fôssemos dependentes do Espírito Santo assim. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o meu propósito, mas eu vou depender do Senhor. Eu quero ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Eu quero ouvir a opinião do Espírito Santo. Eu quero saber. Por mais que eu saiba a localização, saiba o caminho, o Espírito Santo sempre tem as melhores rotas. Ele sempre vai me posicionar em lugares estratégicos. Ele sempre vai me colocar em boas situações. Irmão, tem certeza absoluta. Mas tu não sabe o que eu tenho passado. Deixa eu te falar, todo soldado passa por qualificação. Tem muita gente que não quer ser qualificado. Tem muita gente que quer receber algo sem qualificações. Irmãos, eu preciso estar me localizado. Eu estou localizado aqui. Aí eu me localizo aqui, em vez de diminuir, aumenta a luta. Claro que tem que aumentar. O nível de qualificação está melhorando. Você está sendo qualificado, você está subindo de nível. É a mesma pessoa que quer trocar de função na empresa, quer crescer em algum lugar, mas ela não faz nada para mudar. Fica localizada no mesmo local, mas não procura evoluir, não procura sair da zona de conforto, da inércia. Deus te chamou, Deus te alocou em algum lugar. E você está fazendo o quê para progredir dentro desse lugar, para crescer dentro desse lugar? Para evoluir? Senhor, está tão difícil. Para que eu peguei essa responsabilidade? Senhor, estava tão bem vivendo a minha vida. Para que eu fui me oferecer? Para que eu fui fazer? Para que o Senhor não me ordenou? As coisas só aumentam, as lutas só pioram.
As pessoas querem um crescimento, querem os louros, mas não querem a dificuldade. Eu falei semana passada, e eu vou repetir. Se Jó pudesse escolher, irmão, Jó tinha passado pelo que ele passou? Sejam sinceros comigo. Vamos imaginar. Se Jó pudesse escolher, vocês acham que ele escolheria passar pelo que ele passou? Mas eu pergunto ainda a vocês, Jó nunca tinha passado por luta? Jó nunca tinha passado por prova? É porque a gente só vê Jó no pior momento. Mas Jó nunca passou dificuldade? Pô, ele era muito rico, irmão. Satanás já chegou a dizer, não, tu tá tudo para ele. Pô, ele sempre teve tudo de mão beijada. Ele nunca trabalhou, nunca teve luta, nunca teve um dia ruim. Ele nunca teve aquele dia aquele dia que parece noite, que amanheceu, mas não pescou nada, não aconteceu nada. Deus conhecia algo em Jó que nem Jó sabia que tinha. Que isso, irmãos? Sim. E ele permite que isso aconteça só para ver se você acorda, para ver se você entende. Aí você diz assim, mas o que isso tem a ver com localização? O que ele mais temia, lhe sobreveio. O que ele temia, talvez tirou a localização dele central, correta. Deus não tinha por obrigação nenhuma falar para Satanás. Você acha que Deus não sabia o que Satanás falaria? Com sua onisciência? Irmão, ele conhece até a mente dele, sim. Ele conhece até a mente dele. Ele conhece a mente de todos. Ele sabia o script. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele é o hoje, ele é o ontem, ele é o alfa, ele é o ômega. Saia, pensa. Ele já sabia. E pasme, ele sabia que Jó não ia negar. Mas no meio do trajeto, se você teve o prazer de ler o livro de Jó inteiro, Deus teve que chamar Jó na chincha. Porque por um momento Jó, como ser humano, estava se perdendo em si. E talvez entre aqueles questionamentos em que eu posso estar posicionado no lugar certo, posso estar na localização certa, mas talvez a visão tutibiou. Aí é nesse momento que o Espírito Santo vem de encontro à tua vida, para te salvar, para te resgatar. E o mais lindo de todos, irmão, que eu cresci ouvindo essa pregação. Essa mulher é pecadora, irmão. Que mulher perturbada. Amaldiçoa esse Deus e morre. Irmão, deixa eu te contar um segredo. Pensa numa mulher, você, aqui hoje, você que está em casa, pensa numa mulher em que a cada minuto, a Bíblia não precisa isso. Não tem uma precisão de tempo. Mas vamos imaginar que de meia hora, no intervalo de 5 horas, essa mulher recebeu a notícia que perdeu os 10 filhos. Irmãos, não foi que um morreu num dia, outro morreu 2 dias depois. Foi tudo no mesmo dia. A Bíblia vai dizer que saía um servo, entrava outro com a notícia. Não, imagina no intervalo de 2 minutos, 5 minutos. Me diz que ser humano tinha estrutura para isso. Eu sempre ouvi de vez em quando, malhava a mulher de Jó. Mas quando Deus mudou a sorte de Jó, Deus mudou tudo. Mas mudou a mulher? Para a sorte dela, não, talvez. Mas o mais lindo de todos é que Deus evidenciou os nomes das filhas, não dos filhos. Deus multiplicou tudo de Jó, não multiplicou, que nós vimos aqui no domingo?
Multiplicou os filhos? Pergunto para quem é de matemática, de exatas, mas quem faz conta simples. Deus multiplicou os filhos de Jó, irmãos? Multiplicou ou não multiplicou? Claro que multiplicou. Na primeira vez, ele tinha 10, passou a ter 20. Ele continuou sendo pai de 20, só que só tinha 10 vivos. Ser humano, a gente não consegue contabilizar como bem ou como perda. O pai continua sendo o pai do filho, mesmo ele morto. Os animais, os bois, foram tudo bens, mas os filhos não foram, não. Ele teve o dobro. Ele teve 6 meninas e teve mais 7, 14 meninos. Só que tinham 10 vivos, os outros 10 morreram. E a Bíblia ela é tão linda que vai dizer que os de antes não eram tão bonitos como os de outrora. Passou. Eu fico imaginando, é tão tremendo, a alegria de Jó, depois que Deus mudou a sorte dele, e a alegria da mulher para querer parir 10 filhos depois, irmão. Porque Jó já tinha uma idade. Olha a felicidade, não faltou brasa naquela casa. Não faltou dinheiro, não faltou brasa. E tinha filho aí para ter. O mais lindo que ele teve o dobro do que ele tinha. Aí que eu acho que ele se empolgou mais ainda. Acho que a empolgação do homem, ele ficou empolgado de verdade. Aí a mulher dele, a Bíblia não referenda, não fala-se mais dela. Mas eu fico imaginando aquela mulher toda vez que ele engravidava. Sabe por quê? Porque Jó sabia o seu posicionamento, Jó sabia a sua localização. E por certos momentos da sua trajetória, ele até tutibiou, ele até quase falhou. Talvez quase falou e verbalizou o que não deveria. Mas Deus o chamou. E você fala, que isso, irmão? Sim. Irmãos, Deus chamar você na xincha, vou te perguntar, se tiveres inteligência, me responde, isso não é uma conversa sadia, saudável, isso não é uma conversa de amigo. É uma conversa onde você vai reconhecer o teu lugar e você vai entender a soberania dele. Em alguma coisa você está errando. Eu vou te perguntar, onde estava você quando eu criei os céus e a terra? Já que você é o bonzão, inteligente, o questionador, o sabichão. Qual o tamanho do meu pé? Quem foi meu professor? Pô, imagina Deus trocar um papo desse contigo. No jargão carioca, imagina Deus trocar um papo desse contigo. Será o fininho. Será o fininho. Não tem nem o que você vai falar. Ih, buguei. Não tem que verbalizar, não tem argumento. Aonde estava você, jogador? Para me questionar desse jeito? Para pensar dessa forma? Para confundir as coisas? E entender que você é só um instrumento, você não é o instrumentalizador. Você é um instrumento. Entende isso, reconhece a tua pequenez. Reconhece o teu lugar. Ei, desce. Você falou isso aqui? Desce. Se acalma. Quando era jovem, eu tinha um pastor que era líder, o pastor Elias, ele era tremendo. Quando a gente achava que a gente estava sendo, ele desce, que o galho vai quebrar, a queda vai ser pior. Desce. Calma, respira. Então você precisa entender aonde eu estou. É aqui que eu estou? Mas eu estou aqui. E a minha visão? Aonde está a minha visão? Aí eu vou para um outro ponto. Porque se você não entender qual é a sua visão, você vai estar como Sansão, irmãos, que se perdeu. Sansão começou a brincar de um jeito. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito,
Mas ele perdeu a visão. Se perdeu dentro do propósito. Se perdeu dentro da sua geolocalização. Tanto que ele teve... Como é que Sansão fez? Qual foi o último ato dos inimigos de Sansão fizeram com ele? Debocharam, arrancaram-lhe os olhos. Quando a gente perde a visão, a gente fica totalmente sem propósito. Ele não sabia mais o seu chamado, não sabia mais para onde ir. E o quarto e último ponto que eu tenho visto o inferno investir pesado na vida de muitos homens e mulheres é a apatia. Ah, tá tudo... Ah, irmão, tá tudo bem. Tá fluindo, tá correndo. Que isso, irmão? Que eu tô fazendo? Nosso irmão, tô o testemunho dele aqui. Tô sem voz, eu entendi, eu vou chorar. Não tenho voz, irmão, vou chorar. O que Deus me chamou? O que Deus me promoveu? O que Deus me proporcionou? Se não dá para andar, eu me arrasto. Se não dá para falar, eu choro. Se não der para falar, eu grito. Eu gemo. Mas eu preciso ser tocado. Eu preciso ser mudado. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso entrar no íntimo com Ele. Eu não posso deixar que as circunstâncias me paralisem. Não, eu não vou ser desses. Eu não vou ser contado com aqueles que pararam, com aqueles que desistiram, com aqueles que só... Ah, irmão, tá bom. Abra comigo Romanos 12, 11. Olha o que nós devemos ser. Romanos 12, versículo 11. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao... Irmão, fervor. Não pode faltar o fervor. Não pode faltar, a chama não pode se apagar. Ela tem que arder continuamente sobre o altar. A apatia é um terreno fértil para o inimigo começar a plantar e germinar e roubar o lugar do reino dos céus na tua vida. Ele começa aí a roubar o reino, o lugar. Quando você está apático, você não luta, você não reage. Você aceita, vê como normalidade situações espirituais que estão acontecendo, molestações espirituais dentro da tua casa, dentro da tua família, e você fica apático. Vai passar. Aí entra o famoso ora por mim, irmão. É sempre bom você ter oração de terceiros, oração de segundos, mas cadê a oração do primeiro que está passando a situação? A oração daquele que precisa se posicionar, aquele que precisa se indignar, aquele que precisa falar, não, eu não aceito, não vou aceitar, não para, vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Eu não vou ficar desse jeito. Não, mas as pessoas acabam deixando, estendendo, espaço vai cada vez mais diminuindo entre você e o Deus. Começa se esfriando. Aí as coisas vão passando. Aí eu volto na fala do diácono. Somos uma eterna vitrine. E ele estava falando assim, eu falei, ele olhou meu esboço. Com certeza ele está dando spoiler do que eu falei. Sabe qual é a maior vitrine que tem na Bíblia? Do exemplo de uma vitrine? De um crente vitrine? Que parece que está tudo bem, que parece que ele está fazendo, está plantando, está fluindo, está germinando. Abra aí Apocalipse, capítulo 3. Existiu uma igreja, Apocalipse, capítulo 3. A igreja de Sardes. O anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas e diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas.
conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está, o quê? Vitrine linda. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido ouvido, guarda e te arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum, em hora que virei contra ti. Estava bonita, estava frondosa, vitrine iluminada. E isso é muito profundo, irmãos. Sabe por quê? Se eu conheço as tuas obras, não adianta ficar de aparência. Porque ele conhece as tuas obras. Mas, irmãos, eu estou doendo, eu estou sofrendo, mas ele conhece as tuas obras. Não sou eu que tenho que conhecer. Não é o nosso irmão, não é a nossa irmã. É você e ele. Ele conhece as tuas obras. E pior que algumas versões dizem que tem aparência. Eu nem li a versão que estava aqui. Bota o versículo 2, capítulo 3. Qual é a versão que está aqui? Consolida o resto para não morrer, porque tens achado íntegras as tuas obras. Capítulo 1, perdão, versículo 1. Versículo 1 diz o quê? O anjo da igreja está em Sardes, que o Espírito de Deus é estrela, conhece as tuas obras e que tens nome. Em algumas traduções vai dizer que tem aparência. O nome, você pode ter um nome, você pode ter a posição, você pode ter a unção, você pode ter o chamado. E parece para muitos que está vivo, mas está morto. Então comece a entender qual é a sua geolocalização, aonde você está, se você está apático, se você está fervoroso, se a chama está acesa, se você tem observado as coisas à sua volta e tem te incomodado, a sua percepção espiritual está apurada a ponto de reagir. Reagir ao perceber. Reação contínua a atos evasivos do inferno. Você tem se atentado a isso? Aos movimentos que o inferno tem tentado contra a tua vida, contra a tua casa, o teu trabalho, a tua saúde? Você tem observado? Você está atento? Ou você tem sido alvo fácil, parado, apático, não percebendo as coisas acontecerem à sua volta? A pastora deu um testemunho na oração do que aconteceu com ela. E ela percebeu a artimanha do inimigo, tentando amedrontar, tentando paralisar. E ela reagiu. Assim nós precisamos ter essa atitude. Pode até acontecer uma situação, umas circunstâncias que por um momento você paralise, mas você parou e falou, não, eu estou posicionado no lugar certo. Eu estou geolocalizado no lugar certo. Agora a minha visão ela precisa usar o azimuth. Espera aí. Preciso realinhar com o céu. Não, a visão está alinhada com o céu, estou posicionado, estou localizado. Agora eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou me indignar, eu vou fazer, eu vou lutar. Eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou à frente. Não posso, eu não admito, eu não aceito isso. É indignação. Porque quando você está posicionado, irmãos, no lugar certo, você está localizado no centro daquilo que Deus quer para a tua vida, com uma visão alinhada com o céu, é impossível você não se indignar com as movimentações que o inferno faz contra a tua vida, ou até com a vida daqueles que estão à sua volta. É impossível você não perceber, é impossível você não reagir. Sabe por quê? Porque você já está pronto, na trincheira,
Quando você está localizado no lugar certo, você já está pronto de guerra, você já está preparado para ela, você já está uniformizado, você já está treinado, você já está passando pelas fases das quais você precisa passar para estar preparado para enfrentar guerras cada vez maiores. Então vamos parar de achar que tudo tem a ver com o meu sofrimento. Não, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E se for preciso Ele fazer na tua vida para atingir outras vidas, e nesse movimento você sofra, você chore, você perca aquilo que você acha que era para você, mas na verdade era só passageiro na tua vida, vai acontecer. Ah, mas eu perdi amigos, eu perdi pessoas, eu perdi... Não, você perdeu não. Você não perdeu. É uma fase de processos que você precisa acontecer na tua vida, de retirada de coisas para entrar outras. São movimentações que o céu faz na sua vida para te mudar de nível, para trocar. É assim que o nosso diácono falou, tem coisas que você só precisa trocar o ambiente. As coisas até podem ser as mesmas, mas quando o ambiente muda, irmão... quando o ambiente muda. Quando o ambiente muda, o inferno tem que pedir toda hora autorização aos céus. Posso? Pode. Porque ele sabe que se vir, não tem condições. Vai encontrar gente resistente, resiliente, com os joelhos fincados no pó, que passaram por diversas fases de processo, sabe aonde estão, sabe onde está localizado, sabe qual é o propósito, a visão está alinhada com o céu, e nada consegue lhe tirar daquele posicionamento. Aí ela olha para ela e fala assim, só não tem nome não, tá? Não tem nome de vivo não, tem nome, posicionamento, tem postura, e está vivo. Se encostar ali, a gente morre. O inferno começa a temer. Mas se tiveres morno, Deus te vomitar. A palavra de Deus é bem clara que fala assim, naquele grande dia, uns dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sabe por que ele não te conhece? Porque você nunca ficou na posição que deveria ficar. Você nunca ficou localizado onde você deveria se localizar. Você não foi transformado como deveria se transformar. Você não mudou como deveria mudar. Você não fez o que deveria ter feito. E ele não te conhece. E não importa o que você fez ao longo da trajetória. O importa foi o resultado. Qual é o resultado final? Você foi transformado. Você está no lugar que ele te colocou. Você se posicionou. Você perseverou por onde ele queria que você fosse. Então aparta-te. É porque ele não te conheceu. Ele te usou, mas não te conheceu na intimidade. Você nunca foi até ela. Você nunca foi no centro da intimidade com ele. Então o louvor que diz, você nunca mais foi me procurar naquele lugar que você me chamava de pai e era tratado. Qual é o lugar da tua intimidade que você não tem frequentado mais? Qual é o lugar em que você deveria estar, que você não está? E você precisa voltar para lá correndo, porque você tem visto que coisas têm dado errado na tua vida por conta disso. Tem gente morrendo do teu lado, acorda. Tem coisas acontecendo, gente sendo molestadas na tua família pelo inferno. Coisas estão deixando de fluir, de acontecer na tua vida por conta disso. Se indigna, não se aceita, não saia dessa apatia, em nome de Jesus. Comece a ser transformado. Qual é a sua posição no reino? Qual é a sua posição no exército de Deus? Você está recebendo os treinamentos certos, no lugar certo em que Ele te quer? Ou você está colocando a mão onde não deveria? Está fazendo aquilo que não deveria, achando que só pelo fato de estar fazendo em prol da obra, está valendo a pena.
Porque deixa eu te contar um segredo, irmãos. De boas intenções, o que está cheio? É a igreja? É o céu? Então, antes das suas intenções, vem um propósito. Antes das suas intenções, vem os mandamentos. Antes das suas intenções, veio o ídio chamar dele para a tua vida. Permaneça firme onde Deus te colocou. Está doendo, tá difícil, não importa, continue. Se Ele te colocou aqui, Ele vai te garantir. Não perca a visão. Não perca a visão. Posicione-se. É aqui que o Senhor me quer. Pode vir um vento, um terremoto, tempestade, eu vou continuar. Eu vou permanecer. Eu vou ficar. E vou avançar. Eu vou progredir, dar frutos. Abra 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E aqui eu quero terminar lendo essa passagem. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Assim eu profetizo sobre a tua vida. Sobre a imposição das minhas mãos, que haja o reavivamento do posicionamento do dom de Deus na tua vida. Que os dons de Deus comecem a fluir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, que você comece a reativar aquilo que estava parado, que a apatia matou, que a apatia paralisou. Que o medo não permitiu que você fosse mais. É muita responsabilidade. Eu vou sofrer. Mas eu vou sofrer crendo que Ele é fiel. Não é você que canta? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Tem certeza que é com todo o fôlego que você tem feito isso? Porque Ele é fiel. Está faltando comida para amanhã, não interessa, Ele é fiel. Eu estou desempregado, não importa, Ele é fiel. Eu estou segurando o caixão do meu filho, Ele é fiel. Está tudo ruindo, Ele é fiel. E você? Qual é o nível de lealdade a Ele? Qual é o seu nível de lealdade a Ele? Tem uma variação? Depende do dia. Se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter comida amanhã, se não vai ter comida amanhã, se Ele vai te dar, não vai te dar, se Ele vai fazer, não vai fazer. Qual é o seu nível de lealdade? Depende daquilo que as pessoas lhe fizeram ou vão fazer por você. Qual o seu nível de lealdade a Ele? Cantamos louvores, envoltos de melodias tão lindas, mas esquecemos do teor da mensagem, do teor do comprometimento que nós estamos fazendo com o céu. E você canta, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Aí quando acontece qualquer coisa, você fala para Deus, onde o Senhor está que eu não está vendo isso? Aonde o Senhor está que as coisas estão se perdendo, o Senhor não está aqui para me ajudar? Porque o silêncio, porque eu não consigo ouvir a tua voz? Por quê? Porque você está ouvindo o vento, você está ouvindo a tempestade, você está ouvindo um monte de conselhos, mas você não consegue ouvir o Espírito do Senhor. Só te falando, calma, exerça a fé. Não olhe para isso. Para de olhar para o mar. Para de olhar para a tempestade. Tudo que acontece tem um propósito. É em prol daqueles que amam ao Senhor.
Qual é o teu nível de lealdade com Deus? Uma coisa que o ser humano hoje cada vez menos dá valor é lealdade. Mas eu não posso entender lealdade com os meus pares se eu não entender a minha lealdade com Deus. Qual o tamanho da minha lealdade com Deus? Ela vai até que página? Ela vai até que circunstâncias? Ela vai até que dor? Ela vai até que perda? Ou ela é acima de todas as coisas? Você só tem lealdade quando a tua fé é maior que ela, irmãos. Que, irmãos? Sim. A sua lealdade, ela sempre tem que ser maior que a sua fé. Sabe por quê? Quando você tem a fé, você está agradando aquele que você é leal. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Não deixe o inimigo trabalhar da apatia, enfraquecer a sua fé. Que a partir de hoje, todos os seus passos, todos os seus posicionamentos, sejam em prol da sua fé e do aumento da sua lealdade com Ele. Amém, irmãos? Que a partir de hoje, assim como foi escrito em Timóteo, que haja um reavivar de Deus na tua vida, um reavivar dos dons, um reavivar daquilo que Deus tem para a tua vida, e que você não seja frio nem morno, seja quente, reavivendo a chama do Senhor no teu coração. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, profetizando um novo tempo e um tempo em que você experimentará de coisas extraordinárias em Deus. Amém?